vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu venho me derramar, dizer que te amo.
presença. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
Aleluia. Louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém? Eu espero que aonde você esteja, em qualquer lugar que você esteja agora, na sua casa, em algum lugar onde você, neste momento, possa estar. Eu quero pedir que uma bênção especial de Deus possa te alcançar. Essa palavra dessa noite vai te alcançar e ela vai mudar a sua história. Ela vai mudar a sua vida. Então seja abençoado aí. Receba paz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Receba a presença poderosa e soberana do nosso Deus aí junto com você, aonde quer que você esteja. Saiba que nessa noite Deus tem uma proposta do céu para você. E se você entender o que Deus vai dizer, você vai poder utilizar disso pelo resto da sua vida. De agora em diante, desta noite em diante, nunca mais você vai largar mão de poder fazer aquilo que Deus vai falar contigo aqui nessa noite através da sua palavra. Eu queria pedir para você, como uma atitude de fé, que você pegasse um copo d'água na sua casa aí agora e colocasse de frente aí na sua mesa, onde você está assistindo via o seu celular ou aí em frente à sua televisão. Pegue um copo d'água, coloque aí, porque no final nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus para que a hora que você tome essa água, toda doença bate em retirada, todo problema causado por dor, por sofrimento, seja ele qual for que você possa estar passando, ele vai cessar no poder do nome de Jesus, porque as águas vão te curar no poder do nome de Jesus Cristo. Querido, eu quero iniciar essa noite, primeiro louvando a Deus, porque me permitiu estar aqui, agradecendo a Deus pela vida dos nossos pastores, o reverendo Jorge Ferro e a reverenda Marisa, que nos confiou estar no púlpito da nossa igreja nessa noite, para poder levar uma palavra do céu para a sua vida, para mudar a sua história, para você poder escrever uma nova história, para que você seja o protagonista da sua história daqui para frente, no poder do nome de Jesus. Por isso, abra a palavra de Deus aí comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 33. Louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo de número 33. A palavra do Senhor diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Uma outra versão que ainda diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos falar com Deus, pedir para que Ele nos traga revelação, para que Ele nos faça entender essa palavra nessa noite, e no poder do nome de Jesus Cristo, essa palavra possa reverberar na sua vida e transformá-la no nome santo de Jesus. Deus soberano, Pai maravilhoso, nos colocamos diante do Senhor, meu Deus, em mais uma quinta-feira aqui nessa casa de oração, Senhor. Para pedir, Deus, que do trono da Tua glória o Senhor libere essa palavra, para que ela possa passar pela minha vida, Senhor, e não encontrar nenhum obstáculo, e chegar no coração de cada uma das ovelhas do Senhor, meu Pai, de cada um dos irmãos da nossa igreja, de cada um, Deus, dos cidadãos que estão neste momento assistindo, independente de que igreja seja, mesmo que não seja ainda convertido ao Senhor, mas que essa palavra esteja chegando ao seu coração, e ele entenda essa palavra, e que essa palavra possa, Deus, no nome santo de Jesus, entrar e fazer morada na vida dele, que ela possa ser guardada no coração dele, Senhor, para que ele não peque contra Ti, e que essa palavra, Deus, no coração dele, possa gerar vida, possa gerar transformação, possa libertá-lo, Senhor, de toda a armadilha e de toda a amarra do inferno, Senhor Jesus. Que essa palavra, Deus, possa, no nome santo de Jesus, de maneira especial, ser derramada sobre a vida dele, e que ele possa sorver dela, papai, no nome santo de Jesus Cristo. Senhor, eu não sei a palavra que ele espera, mas que essa palavra, Senhor, possa tocá-lo nessa noite, no nome santo de Jesus Cristo. E aqueles que creem e recebam, digam amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre o que está em Mateus capítulo 6, versículo de número 33. A palavra do Senhor diz: mas buscai primeiro o reino de Deus. Nós
buscamos tantas coisas nas nossas vidas, mas somos orientados pela palavra para buscar primeiro o reino de Deus. E aí depois que buscarmos o reino de Deus, Jesus ainda nos diz, e a sua justiça. Nós precisamos buscar o reino e a justiça que é do reino, para que nós possamos receber de Deus as outras coisas que nós precisamos, ou as coisas que os versículos de cima falam. Neste momento Jesus está falando sobre comida, bebida, sobre a preocupação do povo daquele momento, que estavam preocupados com o que iam comer, com o que iam beber, com o que iam vestir. E ele faz uma alusão aos passarinhos, dizendo, eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam em celeiros, mas o Papai do céu cuida de cada um deles. Quando nós buscamos o reino de Deus, nós estamos pedindo para que Deus cuide de nós. Às vezes nós passamos problemas nessa vida, porque ficamos ansiosos e de maneira absurda, saímos por aí buscando isso e aquilo, mas Jesus já começa nessa noite nos dizendo, olha, se você buscar primeiro o meu reino, você vai ter o meu cuidado para com você, o Papai do céu vai cuidar de você, porque Ele cuida de todos aqueles que buscam primeiro o reino dos céus. É importante entender que a palavra de Deus fala 144 vezes sobre o reino de Deus. Ele aparece na Bíblia 144 vezes. Então, essa frase é uma frase extremamente importante. Essa missão é uma missão estratégica. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Com isso, queridos, Deus está nos dizendo através de Jesus Cristo, de que o reino de Deus não está nos céus. Parece contraditório, mas veja, se nós buscarmos o reino de Deus, então significa que nós podemos pegar o reino, significa que nós podemos ter o reino aqui nessa terra. E eu quero que você entenda isso, porque você entendendo, você vai receber cura nessa noite, você entendendo, você vai ser liberto nessa noite. Quando você entende que quando você busca o reino de Deus se manifesta aonde você está. Ele se manifesta na sua vida, ele se manifesta naquelas causas que você precisa que ele se manifeste. Por isso que ele nos orienta em buscar primeiro o seu reino. É importante que nós entendamos isso, que o reino de Deus é o direito legal de Deus de governar, de exercer domínio, é a extensão do ser de Deus. Irmãos, isso é tremendamente profundo. Quando você invoca o reino de Deus, o entendimento que Deus tem é o seguinte: ora, Ele está me chamando para governar a vida dele. Quando você invoca o reino de Deus, Ele está chamando, Deus passa a entender, Ele está me chamando para dominar a vida dele e tudo que ali está. Quando você invoca o reino de Deus, você está invocando a presença maravilhosa, soberana, doce de Deus. Quando você busca esse reino, você está trazendo Deus com Ele. E aonde você está, quando Deus chega, Ele muda a história. É importante nós entendermos isso, porque a partir de agora, você vai começar a buscar primeiro o reino de Deus. Pastor, mas eu estou passando por uma grande dificuldade. Nós estamos vivendo, essa pandemia está nos gerando muito problema. Você não imagina, minha empresa está fechada, pastor. Nós não temos condições de continuar pagando o aluguel do nosso comércio. Olha, nós estamos passando dificuldades, pastor. Eu entendo isso, mas eu quero te dizer nessa noite, a pedido de Deus, que se você buscar o reino de Deus, se você se dedicar nessa busca, esses problemas serão resolvidos. Porque quando o reino de Deus chega, a presença soberana dele vem também. Queridos, é importante que nós entendamos que o reino de Deus é a presença de Deus no nosso meio. E aonde está a presença de Deus? Você há de se lembrar que tem um momento que Deus está conversando com Moisés, e Moisés diz assim, Deus diz que Moisés tem que ir lá para o Egito, para poder falar com o faraó para libertar o povo de Deus. E Moisés diz, Senhor, se a sua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Veja só, Moisés está dizendo assim, Senhor, eu quero que o seu reino me acompanhe, eu quero ver a manifestação do seu reino, eu quero estar no seu reino, e eu quero levar comigo o seu reino, para que ele se manifeste, e aí assim eu vou.
para poder trazer o seu povo de volta. Queridos, o reino de Deus não é um lugar para onde vamos. O reino de Deus está onde ele é invocado, e ali ele se manifesta. Tem pessoas que podem pensar, olha, mas o reino de Deus é lá nos céus, e quando eu morrer, e tiver aqui na terra uma vida digna, eu vou para o céu, e lá eu vou poder participar do reino de Deus. Não, se você pensa assim, você está equivocado. O reino de Deus é aquele lugar onde tem um mensageiro de Deus, onde tem um representante do céu, onde tem um filho de Deus, onde está os filhos de Deus, ali o reino de Deus está presente. É importante que a gente, entendendo assim, nós vamos saber que de uma maneira muito clara e direta, que quando invocamos o reino, estamos invocando a presença, e onde a presença chega, ela reina. Onde chega a presença de Deus, ela vai reinar, irmãos. Nada consegue suportar a presença de Deus. Nada consegue ser maior do que a presença de Deus. E aonde o reino de Deus chega, a presença dele chega, o domínio dele chega, o poder dele chega, a magnitude dele chega, a excelência dele chega. E tudo isso junto no lugar aonde você invocou. Meu Deus. Imagine o que pode acontecer. Aí você olha para a enfermidade e diz assim: enfermidade, bate em retirada, porque é chegado o reino de Deus na minha vida. Aleluia. É importante que você, ao entender isso, dessa forma, dessa maneira, você passa a ter um outro tipo de comportamento daqui para frente. Porque às vezes você se encontra solitário, acha que está sozinho, mas veja, eu vim nessa noite para te dizer que você, mesmo estando só em algum lugar, você pode invocar a presença de Deus, você pode invocar o reino de Deus, buscar Ele, irmão. E quando você busca o reino de Deus, em primeiro lugar, horas, esse reino se manifesta diante de você e através da sua vida. É importante que nós entendamos: onde chega o reino, há domínio de Deus, de qualquer situação que seja. Qualquer que seja a situação. Quando você busca o reino de Deus, é importante que você entenda isso. Quando você busca o reino de Deus, em primeiro lugar, o problema que você tem é dissipado pelo reino de Deus. Porque esse reino vem revestido, ele vem com a presença de Deus nele. Nós vivemos num mundo, irmãos, onde o reino humano, ele é regido por leis humanas. Mas quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando de poder absoluto. Quando falamos do reino de Deus, e é por isso que Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus. Quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ele está dizendo: olha, busquem poder, busquem autoridade, porque quando vocês buscam isso, todo o restante cai por terra, no poder do nome de Jesus Cristo, no poder que o reino de Deus tem, irmãos. O reino de Deus é invencível, o reino de Deus é inabalável, o reino de Deus, onde ele chega, ele toma conta, não tem para ninguém. Pode estar lá quem for, vai ser dissipado, porque a presença de Deus vem junto com o seu reino. Aleluia, louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 20, eu queria que você pudesse abrir aí na sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo de número 20, a palavra de Deus diz assim: Paulo falando aos Coríntios: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Queridos, quando você invoca o reino de Deus, você está invocando grande poder para a sua vida. Um poder que vai entrar na sua casa, que vai entrar na sua família, que vai entrar em você e vai transformar, vai libertar, vai curar, vai renovar, vai fortalecer, vai colocar de pé você novamente no nome santo de Jesus Cristo. Quando o reino de Deus se manifesta, irmãos, ele coloca a ordem no caos. Aleluia! Você está aí passando, vivendo uma situação de caos.
está tudo perdido, está tudo sem controle, você não sabe mais o que fazer. Deus nessa noite me trouxe para te trazer um recado. Ele diz: olha, buscai primeiro o meu reino, porque quando o reino de Deus chega, Ele coloca a ordem no caos. O que está no caos, na presença de Deus, quando o seu reino é invocado e chega naquele lugar, o caos se realinha, se organiza, cessa o caos e começa um outro momento, protegido e repleto do poder e da presença do nosso Deus. Quando o reino de Deus chega, acaba o caos, porque Ele domina, Ele regula, Ele regulamenta, Ele faz de novo aquela situação. É importante que nós entendamos isso. Para que nós entendamos isso, irmãos. E com essa verdade é que eu venho te falar, porque aí, queridos, nós ficamos preocupados em buscar comida, em buscar bebida, que roupa eu vou ter, e o carro que eu não tenho, ou o carro que eu quero, ou o carro que eu vou trocar. Nossa, meu Deus, e o emprego, e agora, e a pandemia, e a crise, e esse medo, e essa insegurança. Meu Jesus, o que eu vou fazer? E Ele vem para dizer para você: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Aleluia. Meus irmãos, nessa noite de quinta-feira, é fundamental que você entenda isso. Isso é uma resposta de Deus para a sua oração. Isso é uma resposta de Deus para a sua inquietação. O Espírito Santo de Deus está me usando para te dizer: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e toda essa situação vai ser realinhada pelo poder que há nesse reino, porque é um reino de poder, como Paulo nos ensinou. Queridos, nós devemos ter clareza das coisas que precisamos fazer e fazê-las, porque se nós não a fizermos, ouvimos a palavra e não praticamos, somos semelhantes a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia, e quando a tempestade vem, ela vai ruir, e grande vai ser a queda dessa casa. Mas, se nós ouvimos essa palavra, cremos nela e a praticamos, nós somos considerados um homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. Pode soprar o vento, pode vir a tempestade, pode chover o quanto for, essa casa não será abalada, porque o reino de Deus está nela. Aleluia! Agora você pode aí me dizer: pastor Paulo, mas o que eu faço para invocar o reino de Deus? Jesus também nos ensinou sobre isso, Ele também nos orientou sobre isso. Ele teve uma conversa com Nicodemos e diz: Nicodemos, necessário é que você nasça de novo. E esse novo nascimento precisa ser feito através da água e do Espírito. Se você entendeu ou se você não entendeu, eu vou te explicar. É preciso que primeiro você se arrependa, para que eu possa acessar o reino de Deus. Eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos. Porque, irmãos, os nossos pecados, as nossas iniquidades, ela faz separação entre nós e o nosso Deus. Ora, se ela nos separa, não tem como eu invocar o reino de Deus. Mas quando eu me arrependo e produzo frutos dignos do arrependimento, eu passo a ter autoridade para invocar esse reino novamente. Quando eu faço isso, eu estou apto, o meu arrependimento me deixa apto a acessar novamente o reino de Deus e a sua justiça. É importante que você entenda, para que você possa, estando em qualquer situação de pecado, peça perdão aí. Pode pedir perdão a Deus, numa conversa sua com Deus, fecha os olhos e fala: Senhor, eu te peço perdão nessa noite, porque eu pequei, Pai. Se você quiser já falar para Deus aí, você e Ele, qual foi o seu pecado, qual foi o seu erro, a sua falha, pode falar para Ele, porque, querido, Ele é fiel para perdoar todos aqueles que o buscam. Ele ainda é o nosso advogado. Eu digo ainda porque chegará um dia que Ele será juiz, mas agora Ele é o nosso advogado, e quando você pede perdão, Ele vai pegar o seu pedido de perdão, vai interceder junto ao Pai, e vai trazer a sua sentença de absolvição de Deus, dizendo: filho, você está perdoado, aleluia. E quando você está perdoado, você está apto para poder invocar o reino de Deus, que gera cura, que gera libertação, que gera vida.
Quando você se arrepende, você então pode ter acesso ao reino de Deus. Mas aí Jesus diz, olha, arrependimento é necessário, mas também é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Você que é filho de Deus, que aceitou Jesus Cristo na sua vida, mas que ainda não se arrependeu a ponto de você querer se batizar. Você que aceitou Jesus, mas fala, eu tenho um problema aqui, eu tenho um pecado ali, eu fumo, pastor, eu ainda bebo, pastor, e aí eu penso que eu não consigo me batizar porque eu ainda tenho esses pecados que eu pratico, eu tenho esses defeitos ou essas falhas. Eu vou dizer para você nessa noite, se Jesus me trouxe para falar sobre isso, é porque Ele está te libertando agora aí do vício, seja ele qual for que você tem. Qualquer vício agora cai por terra na sua vida, no poder que há no nome santo de Jesus Cristo. Qualquer vício que você tem. Você sim, você que está me ouvindo, não importa se você é crente ou não, você que está me ouvindo, qualquer vício que você tem, cai por terra nessa noite, no poder do nome de Jesus Cristo. Você vai perder o prazer de fazer o que fazia, porque o Senhor nessa noite revelou isso. No nome santo de Jesus. E aí, meu irmão, minha irmã, você pode então se batizar. Você pode descer as águas e nascer de novo da água e do Espírito Santo. E nascendo de novo, você está apto a poder buscar o reino de Deus e a sua justiça. É importante, queridos, que quando nós nos arrependemos, quando eu me arrependo dos meus maus caminhos, eu me lembro do que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 17, eu vou ler aqui de maneira rápida para não perdermos tempo, que diz, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha que coisa tremenda, Jesus pregando para a multidão, ele diz, com as minhas palavras agora, se vocês querem acessar o reino de Deus, vocês precisam se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia, Deus tremendo, Deus maravilhoso. Queridos, é necessário que a gente mude a nossa maneira de pensar. Às vezes, nós deixamos que as setas do diabo fiquem nos fustigando a mente para que a gente não entenda a palavra ou que a gente não consiga mudar a forma de pensar. Para que você possa invocar o reino de Deus, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não é digo-vos estas coisas. Aí é João 16, 33. Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pelo poder do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que Deus está nos ensinando? Quando nós mudamos a maneira de pensar, eu paro de dizer, essa palavra não tem poder para me alcançar, é porque eu tô todo errado, essa palavra não vai chegar para mim porque eu estou todo comprometido. Não, irmãos, muda a maneira de pensar. Essa palavra está chegando para mim, porque ela veio para transformar a minha vida, ela vai transformar a minha mente, ela vai me transformar, ela vai transformar o meu coração, e no poder do nome de Jesus, eu vou ter autoridade para invocar o reino de Deus. É extremamente importante que você entenda assim. A multidão, João Batista, que antecedeu Jesus, ele pregava o arrependimento. E ele dizia de uma maneira geral, de uma maneira dura às vezes, fazia uma provocação a todos que se arrependessem. Mas Jesus veio nos ensinar de que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E ele diz, e a sua justiça. Ô irmãos, aí chegaram para João Batista e perguntaram para João Batista lá em Lucas, capítulo 3, o versículo 10 e o versículo 11 diz assim, versículo 10, capítulo 3 de Lucas, versículo 10 diz assim, o que devemos fazer então? Perguntaram as multidões para João Batista.
E aí, João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Quando Jesus nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, Ele está dizendo: olha, você pode buscar o reino de Deus aonde quer que você esteja. E Ele diz: e a sua justiça. O que é buscar a justiça de Deus, irmãos? João responde: quando você começa a praticar aquilo que é justo. Você tem 2 túnicas, dê uma. Isso é honra. Isso gera uma cultura de honra. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Dá, e dar-se-vos-á, diz a palavra. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Quando você está agindo dessa maneira, você começa a acessar essa justiça do reino. Quando ele diz: dá de comer a quem está com fome, divida a comida que você tem. Você está buscando o reino e a justiça de Deus. Aqueles que buscam o reino de Deus praticam a justiça, fazem o que é justo. Aleluia! A palavra do Senhor diz assim, João 3:3: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 3:5 diz: respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Vem corroborar com aquilo que disse agora há pouco, para que você entenda que eu preciso me arrepender, eu preciso me batizar para ter acesso ao reino de Deus. Tive acesso do reino de Deus, começo a praticar a justiça de Deus, porque quando eu pratico justiça, eu sou justamente tratado, e nessa justiça eu sou, quando chegar o meu momento de ter o encontro com Jesus, Ele vai poder me dizer, e eu vou ouvir Ele dizer assim: entrai para o gozo do teu Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Você, meu irmão, minha irmã, tem o poder de invocar e de manifestar esse reino. E é isso que eu queria que você entendesse. Jesus nos ensinou uma outra oração, onde Ele diz: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Aleluia! Seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui na terra, como no céu. Jesus está nos ensinando a invocar o reino. Meus irmãos, sabe qual é a maior missão da igreja? É puxar toda a realidade lá do céu para a terra. A sua missão como igreja, a missão nossa como igreja, é puxar a realidade do céu e trazer para a terra. Pastor, como assim? É fazer com que a terra manifeste as mesmas situações que são manifestas no céu. É isso que Jesus nos ensina aqui. E quando há manifestação aqui na terra, a cura. Quando há manifestação do reino de Deus aqui na terra, a libertação, a novidade de vida, a renovo, a prosperidade, as bênçãos correm atrás dos seus e os alcança. Você está enfermo? Receba a cura aí, porque eu tenho autoridade para manifestar o reino de Deus. Receba a cura, seja curado nessa noite, no poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia! Jesus chamou os seus naquele momento da história e liberou eles para irem por todas as cidades. Em Lucas capítulo 4, versículo 10, em Lucas capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: e curai os enfermos que nela houver. Ele está se referindo às cidades. E diz-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Meus amados, aonde o reino de Deus chega, chega a cura. Quinta-feira de cura e de libertação, aleluia, obrigado Jesus. Seja curado, porque é chegado o reino de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, na sua casa. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, está à sua disposição. Lucas capítulo 12, versículo 32, diz assim o Senhor: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou-lhes dar-vos o reino. Receba o reino de Deus sobre a sua vida. E olhe,
veja o tamanho do poder em Cristo Jesus, que é liberado através do reino e que está à sua disposição, irmãos. Se porventura você está com o pensamento de que você não pode ter o reino, eu repreendo esse pensamento, mando ele embora na autoridade do nome de Jesus e leio com você Mateus capítulo 16, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O que é que significa isso, queridos? Quando nós oramos e invocamos o reino, o poder de Deus se manifesta. Sabe por quê? Porque nós determinamos aqui na terra, e imediatamente se manifesta no céu. E o que se manifesta do céu na terra, muda a história da terra. Põe fim ao caos, põe fim à enfermidade, põe fim à doença, põe fim ao problema, põe fim a toda a situação de sofrimento. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está se manifestando aí, aonde você está nessa noite. Eu creio a ponto de orar por você, mas eu quero que você creia a ponto de invocar. Você é um agente de transformação. Então invoque o reino de Deus aí. Quando você invoca, o reino entra em você. Quando você invoca o reino de Deus, o reino está junto com você. Quando você invoca o reino de Deus, ele se manifesta em você. Quando você invoca o reino de Deus, ele se manifesta através de você. E você vai ser boca de Deus, vai ser mensageiro do reino, para poder pregar a boa notícia e para abençoar, para determinar a cura, a libertação sobre outras vidas também, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Creia nisso, no poder do nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor, para que o nosso Deus, de uma maneira maravilhosa, possa se manifestar através do reino dele, na sua casa e na sua vida. Eu quero, nesse momento, fazer um momento de oração com você. Lembra da água que eu pedi para você colocar aí? Se você não pegou, corre lá, pega um copo com água e nós vamos orar. E o que eu vou fazer, estou fazendo sob a orientação que foi dada pelo nosso Deus. E curai os enfermos, Lucas 10, 9. Que nela houver, e diz eles, é chegado o reino de Deus. Nessa cidade tem enfermos, mas eu proclamo aqui nessa noite que é chegado o reino de Deus na cidade de Hortolândia. E esse reino de Deus que chega em Hortolândia gera cura sobre a sua vida, gera libertação, gera renovo, gera transformação. Amém? Segure o copo com água nas suas mãos e ore junto comigo. Soberano Deus, eu invoco o teu reino nessa noite, meu Pai. Esse reino que gera cura, esse reino que liberta, esse reino que transforma, esse reino que renova, esse reino que dá ousadia, esse reino que traz o domínio de Deus para nossas vidas, esse reino que traz o poder, esse reino que manifesta a presença de Deus. Senhor, quando eu oro por esse copo que tem água nele, Senhor Jesus, quando cada um dos meus irmãos, como uma atitude de fé, tomar essa água, eles vão ser curados, libertos, renovados, transformados, revigorados pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus. Papai, que o reino de Deus se manifeste na minha vida, na minha família, na minha casa, na casa do meu irmão, lá naquela situação que ele está vivendo, que ele tenha ousadia para invocar o reino de Deus e que o poder de Deus se manifeste todo momento que ele invocar. Venha a nós o teu reino, meu amado irmãos. Meus amados irmãos, que vocês tenham ousadia, porque quando você invoca o reino e você liga aqui na terra, será ligado no céu. Então nós ligamos aqui na terra que toda enfermidade bate em retirada das nossas vidas. E neste momento está ligado no céu. E as enfermidades têm que sair, porque Jesus Cristo já derrotou-las na cruz do Calvário. Receba de Deus a cura sobre a sua vida nessa noite, no poder do nome de Jesus Cristo. Tome a água que nós acabamos de orar, no nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Neste momento, eu quero agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, que veio do trono da Tua glória,
que nos estimula, que nos incentiva a buscar o Teu reino e a Tua justiça. Porque aí, Deus, quando buscamos o Teu reino e a Tua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Por isso, Jesus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que é o agente que conduz e que comenta essa palavra para chegar à vida de cada um dos meus irmãos. E o mesmo Espírito que me usa para poder pregar essa mensagem, Ele está aí na sua vida, no seu corpo, testificando essa mensagem sobre você. E nós somos gratos, Senhor Jesus, por essa palavra. Agradecemos de coração no Teu nome santo e maravilhoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Soberano Deus, Pai maravilhoso, que o Senhor possa abençoar cada família que nos assistiu, independente da sua religião, que o Senhor possa abençoá-los no poder do nome de Jesus e traga-os, papai, aqueles que ainda não são teus, para a tua presença, para que eles possam ser agentes de manifestação do teu reino no nome santo de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com vocês hoje e sempre. E os que creem e recebem, digam amém, 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 Jesus. Deus os abençoe e que o reino de Deus se manifeste aí. E que você que ficou com qualquer dúvida, que essa dúvida caia por terra, manifeste o reino de Deus, invoque Ele e você vai ver Ele se materializar na sua vida, no nome santo de Jesus. Deus te abençoe. Paz seja convosco. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu. Ele ouviu meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Eu esperei paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu meu clamor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Prometeu é meu. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem.